Bom dia, muita paz a todos. Hora de acompanhar as principais notícias desta segunda-feira, 26 de abril. E a gente já mostra para você o céu de São Paulo nesta manhã. Por aqui, o sol, mas entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros não passam dos 25 graus. Agora 9 horas e 31 minutos, vamos juntos até 10 da manhã. Daqui a pouco vamos saber das atividades do Papa. E nossas equipes te deixam bem informado sobre as ações de combate ao coronavírus. A gente está cansado da pandemia, mas a pandemia não está cansada da gente. Por isso, vai ter um bate-papo para te lembrar daqueles cuidados muito necessários para proteger a sua família da Covid-19. Tudo isso daqui a 2 minutos. A gente vai para o intervalo com imagens lá de Aracaju, a praia de Aruana. Por lá, sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia. A máxima chega aos 30 graus. Bom, agora 9 horas e 33 minutos. No domingo, a Igreja Católica celebrou o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. No Vaticano, o Papa Francisco presidiu uma missa e lembrou que o sacerdócio deve ser um serviço. Em seu tradicional encontro na Praça São Pedro, Francisco rezou pelas vítimas da tragédia do Mediterrâneo. 130 migrantes mortos. Mais informações com o Túlio Fonseca. Olá, bom dia a todos. Ontem a igreja celebrou o Dia Mundial de Oração pelas Vocações e o Papa Francisco presidiu a missa com a presença de fiéis aqui na Basílica de São Pedro e conferiu o ministério sacerdotal a 9 diáconos da Diocese de Roma. Em sua homilia, o Papa exortou os sacerdotes a gastarem o tempo ouvindo e consolando e a serem dispensadores do perdão de Deus. Ressaltou que é isso que o Senhor espera, que sejam pastores do povo e que caminhem junto com os fiéis. Francisco apresentou as características que são chamados a viver: a proximidade, compaixão e ternura, e afirmou que este é o estilo de Deus. O pontífice também ensinou que existem 4 tipos de proximidade que os padres devem cultivar: com Deus, que acontece através da oração, com o bispo e também com os outros sacerdotes e principalmente com o povo de Deus. O Santo Padre, por fim, alertou que o diabo entra pelos bolsos e que é preciso ser pobre e não exploradores, pois quando um padre passa a ser empresário, perde a proximidade do povo, perde aquela pobreza que o torna semelhante a Cristo, pobre e crucificado, e torna-se somente um empreendedor, deixa de ser servo. E concluiu dizendo para que não tenham medo, pois se tiverem o estilo de Deus, tudo irá bem. Após a celebração da missa, o Papa se dirigiu à janela do Palácio Apostólico para a oração do Regina Coeli e destacou a figura do bom pastor em sua reflexão. Já ao apresentar suas intenções, disse estar muito triste com a tragédia que mais uma vez aconteceu no mar Mediterrâneo, em que 130 migrantes morreram no mar. O Santo Padre afirmou que isso causa vergonha e pediu orações por esses irmãos e irmãs e por muitos que continuam morrendo nessas viagens dramáticas, e completou: devemos orar também por aqueles que podem ajudar, mas preferem ignorar. O Papa pediu orações pelas 82 vítimas do incêndio de um hospital para pacientes de Covid em Bagdá e expressou sua proximidade à população das ilhas de São Vicente e Granadinas, onde uma erupção vulcânica está provocando danos e transtornos. Por fim, Francisco recordou a beatificação de 10 mártires da Guatemala, que aconteceu na última semana, e ao relembrar o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, agradeceu ao Senhor porque continua a suscitar na igreja pessoas que, por amor a Ele, se consagram ao anúncio do Evangelho e ao serviço ao próximo. Todo este conteúdo está disponível também no site noticias.cançãonova.com e vale muito a pena se aprofundar em cada palavra do Papa Francisco. Túlio Fonseca de Roma para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigado, Túlio, pelas informações. E agora a gente vem aqui para o Brasil, vamos saber o que o Ministério da Saúde está fazendo para aumentar o ritmo da imunização e também da expectativa da Anvisa essa semana sobre a Sputnik V. Então vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Oi, Otávio, bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Então, a expectativa aqui em torno da Anvisa é sobre a aprovação da exportação aí da vacina Sputnik V, a russa Sputnik V. A Anvisa vai decidir hoje se estados como, por exemplo, o Ceará e o Maranhão, que já têm acordos fechados com essa vacina, podem exportar. Lembrando que a Sputnik V ainda não tem nenhum tipo de autorização para ser usada no Brasil. A Anvisa pede aí mais alguns documentos para que essa aprovação seja feita. Agora, falando sobre também aí o combate ao coronavírus, os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e da Saúde se encontraram no final de semana para definir aí prioridades e também como deve ser feito esse isolamento social, principalmente para evitar transporte público lotado, né? A mobilidade urbana tem sido um problema por causa das superlotações de ônibus e metrôs, por exemplo. Então, os ministros da Casa Civil e da Saúde se reuniram aí para poder definir o que deve ser feito para evitar esse problema. Ainda não tem nenhuma definição, mas um cronograma, um plano de trabalho deve ser divulgado em breve pelo Ministério da Saúde, que tenta aí acelerar o ritmo da vacinação, que na sexta-feira marcou um recorde aí. O Brasil registrou 1.700.000 doses de vacinas aplicadas em todo o país. Então, o Ministério quer manter um ritmo acelerado para conseguir começar a vacinar os grupos aí prioritários com comorbidade em maio. Então, o Ministério quer manter o ritmo acelerado, quer manter quebrando recordes aí para poder começar a vacinação das comorbidades a partir de maio. Tá joia, Otávio. Obrigado pelas informações. E aqui em São Paulo, os bares e restaurantes reabriram neste final de semana com restrições. Vamos saber os detalhes então com a repórter Aline Imércio. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. No último final de semana, os bares e restaurantes da capital reabriram no novo horário de funcionamento, das 11 da manhã às 7 da noite. E uma nova atualização foi divulgada pela Prefeitura. É que ainda sem data para acontecer, mas as extensões que tem na cidade para estacionamento nas calçadas poderão ser utilizadas para colocar em mesas de bares e restaurantes e assim aumentar, a distância entre um frequentador e outro. Essa determinação ainda não tem data para acontecer e quando acontecer deve durar 180 dias. Uma outra notícia é que a Abrazel divulgou que mesmo com a autorização de reabertura, 20% dos restaurantes e bares de São Paulo não devem reabrir neste momento. É que para eles não vale a pena este novo horário de funcionamento e as novas restrições, porque isso acarretaria em um faturamento de somente 25% do equivalente que eles ganhavam antes mesmo da pandemia. Voltamos aos estúdios. E agora que muitos locais reabriram, é importante a gente lembrar os protocolos de segurança contra a Covid-19. Enquanto não tem vacina para todos e os números de morte e contaminação, infelizmente, continuam elevados, a gente não pode se descuidar. E é sobre isso que a gente conversa agora com o enfermeiro e professor Dr. Roberto Castro. O professor, seja bem-vindo mais uma vez ao Canção Nova Notícias. O professor, tem muita gente que se recusa ainda a usar máscara, ou que usa sem cobrir o nariz e a boca. Qual é a eficácia da máscara no combate à Covid, professor? Bom dia. Bom dia a todos, é uma bênção poder participar. É importante relembrar que essa é a medida mais efetiva que nós temos agora no momento para evitar a contaminação. O contágio ele se dá de forma direta e isso depende praticamente do chamado perdigoto, ou seja, o próprio vírus ele vai ser distribuído através do contato de saliva, porque a via de atuação dele é através do sistema gastrointestinal. Então, a máscara é a melhor forma que nós temos para poder evitar essa condição. Nós temos aí vários tipos de máscaras que são disponíveis hoje no mercado, né? O mais comum o pessoal está utilizando a máscara de pano, que é essa máscara aqui, que ela deve envolver o nariz, envolver a boca, bem como ver as partes laterais que possa eficácia. Lembrando que essa é uma máscara que ela deve ter condições de filtro, né? Ou seja, ela tem que ter uma parte da frente que faça o contato e uma parte posterior que tenha condições de evitar uma via de contágio. A melhor máscara que nós temos aí para o momento
é a máscara cirúrgica, que está sendo mais indicada aí para o nosso dia a dia. A repórter acabou de falar aí para nós sobre a questão da reabertura dos bares, reabertura do comércio parcialmente, e a população não pode se esquecer de que há uma necessidade de fazer barreira. Então, o uso das máscaras aqui, elas são mais efetivas para o dia a dia da população. Essa é a máscara que é exigida também aqui no Brasil no uso de transportes públicos, porque elas são máscaras que têm uma tripla camada, como nós podemos visualizar, e elas são diferentes da máscara N95. A máscara N95 é a máscara que tem sido exigida nos voos, principalmente nos internacionais, porque essa máscara aqui, ela tem um permite, por exemplo, quando a pessoa tosse, ela espirra, ela permite uma melhor vedação. Isso acaba auxiliando bastante o processo. Certo. Ô Roberto, você está falando aí sobre as máscaras, né? Mas quais outros cuidados aí que é sempre bom a gente relembrar o pessoal? Porque a gente está falando de proteção, proteger a nós mesmos, mas também proteger as pessoas, o próximo, proteger a nossa família, né? Isso. Isso é uma medida essencial, né? Então, a lavagem das mãos se torna obrigatória. Relembrar que o uso do álcool 70%, ele é utilizado na ausência da água. Querendo ou não, o vírus, ele é muito fácil de ser morto. Ele é morto com água e som. Quando nós não temos a disponibilidade, aí nós utilizamos o álcool 70%, havendo a possibilidade, eu lavo água e sabão, lavo via aérea. Nós temos algumas técnicas bastante importantes, que é o uso de uma meia colher de bicarbonato de sódio com 10 ml de água. Você pode fazer uma solução e lavar as narinas e lavar a cavidade oral. Isso ajuda bastante a melhorar o perfil de cavidade, principalmente para aqueles que já têm um início de primeiro sintoma. E isso evita que haja uma proliferação. Outras medidas que podem ser adotadas com bastante eficácia é lembrar também de melhorar o sistema imunológico. Uma coisa importante que nós já sabemos hoje sobre o coronavírus é que ele tem preferência pelos receptores de angiotensina. O receptor de angiotensina se encontra no sistema gastrointestinal, ou seja, desde o trato da boca até o ânus. Portanto, o uso de uma vitamina D3, umas 10 mil unidades ao dia, auxilia bastante. Vitamina C com zinco auxilia bastante, mesmo para aqueles que já foram vacinados, e isso garante a eficácia do sistema de defesa imune, chamado sistema primário. Perfeito, doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. A gente vai para o intervalo rapidinho, a seguir as principais manchetes estrangeiras. E a gente segue para o intervalo com imagens do Distrito Federal. CN Notícias, edição da manhã está de volta e agora a gente confere as manchetes de alguns jornais estrangeiros. A volta às aulas na França e a situação da pandemia na Índia estão entre as principais notícias internacionais de hoje. Reabertura das escolas na França é o destaque do Le Monde. Após 3 semanas de fechamento das escolas, os alunos do Jardim de Infância e do Ensino Fundamental voltam às aulas nesta segunda-feira. Alunos do ensino médio podem voltar à educação até dia 3 de maio. Emmanuel Macron foi a uma escola em Melun na manhã de hoje para conversar com alunos e professores, acompanhado por Jean-Michel Blanquer, ministro da Educação do país. Entre seus destaques, o The Guardian afirma: médicos indianos alertam sobre o estoque de oxigênio. As pessoas estão estocando remédio e oxigênio em casa, enquanto os hospitais lutam para ter acesso a suprimentos, criando pânico e causando escassez em hospitais que tratam pacientes criticamente enfermos por Covid. A Índia registrou mais de 350 mil novos casos de Covid nesta segunda-feira, quebrando seu próprio recorde pelo 5º dia consecutivo, e 2.812 novas mortes, seu maior número diário. E o jornal alemão Deutsche Welle estampa: Europa e Estados Unidos anunciam o envio de ajuda à Índia em meio à onda devastadora de Covid.
Oxigênio, insumos e medicamentos seguem para o país asiático, que registrou mais de 350 mil novos casos neste domingo. Americanos consideram enviar também parte de seu estoque de vacinas da AstraZeneca. Ainda falando de notícia de fora do país, em Portugal, 15,5% da população apresentou anticorpos contra a Covid-19. Vamos saber mais detalhes com a Graciele Reis, que fala ao vivo de Fátima, Portugal. Oi, Graciele. Olá, Rodrigo, bom dia, boa tarde aqui em Portugal. Então, isso mesmo, o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge divulgou hoje o resultado das análises feita com mais de 8 mil pessoas residentes em Portugal e se chegou à conclusão, a partir dessa amostra, que 15,5% das pessoas que aqui vivem já apresentam os anticorpos específicos contra a Covid-19. Essas pessoas participaram das análises entre os dias 2 de fevereiro e 31 de março. E essas pessoas se apresentaram são sobretudo do norte do país, do centro, Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo aqui de Portugal e sobretudo as pessoas da população adulta ativa. E esse foi um considerado avanço porque do ano passado, quando foi feita essa mesma análise com uma amostra, o resultado era de 2,9% de pessoas que encontravam-se já com os anticorpos contra a Covid-19. E as análises desse ano chegaram à conclusão que esse percentual é de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus ou aquelas já vacinadas. E até essa sexta-feira, dia 30 de abril, o país encontra-se no estado de emergência, mas durante essa semana, especialistas e os deputados da Assembleia da República vão avaliar se será renovado o estado de emergência ou se será decretada situação de calamidade, que aqui seria um nível anterior com menos restrições, né? E tudo isso para que, de fato, o país possa avançar na próxima semana, dia 3 de maio, para a terceira fase do desconfinamento. Então, são todos os estudos nessa semana a serem feitos, contudo, 10 municípios de Portugal correm o risco de não avançarem para essa terceira fase do desconfinamento, podendo até regressar para a segunda ou a primeira fase do desconfinamento. Então, num país que é pequeno, 10 municípios e regiões limítrofes acaba sendo um número considerado desses municípios que ainda estão na situação de risco. Mas, no geral, Portugal tem apresentado números consideráveis e a tendência é regressar para o quadrante verde do mapa de risco elaborado pela Direção-Geral de Saúde, a DGS, aqui em Portugal, tendo em vista os últimos dias, as últimas semanas, ter apresentado um número menor de casos de infecções de pessoas com coronavírus e também uma redução no número de mortes. É com você, Rodrigo. Uma boa semana a todos. Obrigado, Graciele. Uma boa semana para você também. Muito obrigado pelas informações. E a seguir, ainda falando de notícia internacional, direto de Israel, a nossa equipe traz informações de como está o combate à pandemia por lá. E a gente vê imagens agora de Salvador, na capital baiana, sol entre nuvens sem chuva para hoje. Mínima de 24, máxima de 32 graus por lá. Em Israel, mais da metade da população já recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19. A Danúbia Gleiser traz os detalhes. A boa notícia é que antes eram permitidas reuniões com apenas 20 pessoas em ambientes fechados e até 100 ao ar livre. Com a nova regra, o número de pessoas que podem se reunir aumentou para 500 em lugares abertos e 50 em locais fechados. Foi o que anunciou ontem o Ministério da Saúde de Israel. As novas regulamentações vão entrar em vigor na quinta-feira, 6 de maio, desde que os dados sobre a propagação do coronavírus em Israel continuem baixos. No sábado, apenas 38 israelenses foram diagnosticados com coronavírus, o menor número de novas infecções desde maio de 2020.
E pela primeira vez em 10 meses, nenhuma morte diária por Covid-19 foi relatada na última quinta-feira em Israel, dia em que o país ultrapassou a marca de mais de 5 milhões de pessoas que receberam ambas as doses da vacina. Lembrando que aqui em Israel já é permitido caminhar sem máscara em lugares abertos. O uso só é obrigatório em ambientes fechados. Notícias que trazem esperança. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Isso aí, notícias que trazem esperança, né? Nesta segunda-feira, uma nova frente fria vai começar a se espalhar por boa parte do Brasil. A queda de temperatura deve ser sentida até na região norte. Veja a previsão do tempo para hoje em todo o país. Faz sol em grande parte da região sul, mas as temperaturas ficam baixas. No leste do Paraná e litoral norte de Santa Catarina, chove a qualquer hora. Tempo firme no nordeste e oeste de Minas e norte do Espírito Santo. Chove bastante no leste e centro de São Paulo. Nas demais áreas do sudeste, pancadas isoladas. No centro-oeste, chove de forma isolada, mas com aberturas de sol em Goiás e no Distrito Federal. Chove a qualquer hora no oeste e no centro de Mato Grosso e nordeste do Mato Grosso do Sul. Já no norte, tem pancadas de chuva a qualquer hora e risco para temporais no Acre, Roraima, Amazonas, faixa oeste do Pará e norte do Amapá. No restante da região, sol e chuvas isoladas. Tempo seco no sul e sudeste da Bahia, leste do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e centro de Pernambuco. Pancadas isoladas no restante da região. CN Notícias está terminando. Hoje às 7h30 da noite. Você acompanha a missa direto daqui do estúdio da TV Canção Nova. Agora, para quem está na Grande São Paulo e deseja participar presencialmente, pode participar da missa em nossa casa de missão às 6 da tarde. Fica na Catedral Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade, aqui em São Paulo. Confira a programação no Instagram, @CançãoNovaSP. Uma boa semana para você. Tchau, tchau. Fica com Deus.